desejo sexual é uma força vital que nos impulsiona a buscar conexão e intimidade com os outros, escreveu Sigmund Freud nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. No vídeo de hoje, vamos fazer um trajeto desde o contexto da descoberta da psicanálise, passando por como a subjetividade se constitui a partir da noção de falta e como a sexualidade se apresenta a partir disso e também da noção de pulsão, para chegar a como a compreensão de Freud sobre a cultura e o desejo trazem um rompimento com a noção biológica do humano. E como não queremos ter um papo reto, nosso papo torto será com a psicanalista Schneider Alves Santos. Antes de colocar a vinheta para vocês conhecerem um pouco a convidada, queria pedir desculpas antecipadas pelo som da gravação na câmera. Tentamos melhorar, mas foi o máximo que conseguimos. Agora sim, conheça um pouco da Schneider antes da entrevista. Eu queria agradecer então, pelo aceite do convite para fazer esse primeiro vídeo, né, esse papo torto, no projeto de 2024. E eu queria começar com uma pergunta assim, né, que vai direcionar o restante do vídeo, que é sobre o seguinte, né, nós do grupo ED Queer, né, estudos cursivos na perspectiva queer, nós vimos trabalhando com a relação entre linguagem, discurso, sexo, gênero e sexualidade desde 2021, né, principalmente a partir da leitura de textos de teóricas e teóricos que se intitulam ou são intituladas, né, intitulados queer. Os estudos queer são bastante recentes, né, quer dizer, tem início na academia estadunidense na década de 1990, ou seja, tem pouco mais de 30 anos. A psicanálise, por outro lado, tem uns 100 anos a mais, né? Se começarmos a contar a partir dos textos de Freud da década de 90 do século XIX. Textos esses, né, corrijam-me se eu estiver errado, que foram escritos a partir da prática da escuta das histéricas por um Freud médico, neurologista, que se interessou desde cedo pela sexualidade humana. Pois bem, na compreensão popular, os estudos queer estão muito vinculados a um academicismo vazio, né, uma militância feminazi, gaysista, e uma ideologia antifamília. Já a psicanálise, né, inclusive atualmente voltou esse discurso com certa força, depois da publicação do livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério, pela editora Contexto, escrito pela microbiologista Natália Pasternak e o jornalista Carlos Orsi. Então a psicanálise ainda é vista por algumas pessoas como uma abordagem e um tratamento ineficaz que leva tudo para o lado do sexo e sempre culpa a mãe. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre o contexto da descoberta da psicanálise e como se dá essa relação com o sexo. Eu que agradeço, Daniel, o convite e espero que essa conversa seja uma conversa que inquiete um pouco as pessoas, porque falar de psicanálise é sempre uma coisa muito interessante, mas desafiadora, porque afinal de contas, como você falou, é uma disciplina que tem, no mínimo, mais de 100 anos, né? No mínimo 124 anos, se a gente contar que a nossa ideia da fundação da psicanálise é em 1900 com o texto do Freud sobre a interpretação dos sonhos, então nós estamos falando de uma disciplina aí de 124 anos. Imagina quanta coisa tem sido dita sobre psicanálise nesses anos todos. Então é um desafio, mas é um prazer muito grande, né? E você veja também uma outra coisa muito curiosa, que em pleno século XXI, nós estamos às voltas com assuntos sobre sexualidade, sexo, gênero, né, sexualidade, seja ela de que ordem for. O que significa dizer, a gente poderia se questionar, por que um assunto desses
ele ainda nos inquieta de tal forma, né? E desde que a humanidade é humanidade, esse é um assunto que dá pano para manga, e ainda hoje, né? Essa sua introdução faz a gente pensar que a gente tem vários modos de pensar essa sexualidade, vários modos de discutir, muita gente discutindo sobre isso. Se fosse um assunto acabado, se não fosse um assunto que não tivesse problema nenhum, não tinha ninguém discutindo o assunto. Não precisava nem dar continuidade. Não precisaria. Mais perguntas. Exatamente. Mas é inquietante o assunto, é muito interessante isso, né? Se a gente fosse seres que resolvêssemos isso exclusivamente pela via biológica, nós não teríamos mais que questionar absolutamente nada disso, né? Então, se a gente ainda questiona, e se há ainda tanta coisa a se dizer, e das mais variadas formas e dos mais variados âmbitos, significa dizer que talvez esse seja o assunto primordial do humano. E isso é muito interessante de pensar. Isso é freudiano. Então, se a gente pensa que você tem um médico, né? Você também deu a pista aí, você tem um médico neurologista, né? Na segunda metade do século XIX, que não é qualquer momento da história da humanidade, uma efervescência da condição científica, né? O auge da modernidade, né? O auge dos estudos, o auge das classificações, o auge do ideal do cientificismo, o auge do ideal de conhecer o mundo, né, de fato dizer a realidade é esta e nós temos condição de apreendê-la. Então, nesse exato momento, a gente tem um homem, né, médico, de laboratório, que de repente passa a se interessar pelo discurso veiculado a uma doença daquela época que se chamava histeria. Que era basicamente relacionada às mulheres. Naquela época relacionada às mulheres, mas não significa dizer que só as mulheres fossem histéricas, mas que também muito interessante e curioso, eu gosto de dizer que porque a gente também precisa fazer essa pergunta, por que será que as histéricas elas retratavam ou elas mostravam a histeria de um modo, digamos assim, mais amplo do que os homens, por exemplo? Ao ponto da gente pensar que histeria seria uma propriedade exclusiva das mulheres, que não é, mas que dá a impressão de ser. Por que dava a impressão de ser das mulheres? Qual é a característica, né, da histeria que estava sempre associada às mulheres? Isso exatamente porque a gente tem aí uma ligação entre a problemática da sexualidade, a problemática daquilo que a gente vai chamar de psicanálise da sexualidade feminina, que hoje a gente amplia no sentido de dizer a problemática da sexualidade que não passa pela norma, que a gente chamaria fálica, ou a norma que a gente chamaria masculina, e que fica fora dessa classificação desse mundo moderno, porque a mulher fica fora, né? Então há uma sexualidade, né? E a partir dessa sexualidade tudo transita como estranho em torno dela. O que vai fazer uma histérica? Eu gosto muito disso e acho muito importante dizer isso. A histérica, ela vai pegar um microfone, um alto-falante, e ela vai dizer, dentro do sintoma dela, evidentemente esse sintoma vai precisar ser lido, essa é a importância freudiana, ela vai gritar para todos os ventos que esse estranho não está morto, que essa sexualidade que parece estar resolvida pela via do masculino, do fálico, da heteronormalidade, da condição de família clássica, que tudo isso não dá conta de um outro modo de viver a sexualidade, que na psicanálise a gente passou a chamar de sexualidade feminina, mas a gente poderia, depois com Lacan a gente conversa sobre isso, mas de pensar numa outra sexualidade, alguma outra coisa que fica fora desse modelo. Até então, para Freud, vamos dizer assim, havia uma normalidade, de certa forma, na sexualidade, por ele ser, vamos dizer assim, um porta-voz, até certo ponto, obviamente, da época dele. Que seria uma sexualidade masculina ou fálica, né, vamos dizer assim,
centrada no falo e no homem. E aí, então, ele passa a ouvir esse outro, essa histérica, né? Essa sexualidade outra. E aí ele passa, então, vamos dizer assim, duvidar dessa cultura da época. Na verdade, Daniel, é interessante como vai dizer o Mezan, né? O Renato Mezan tem um livro que se chama Freud, Pensador da Cultura. O Freud é um pensador da cultura necessariamente. E evidentemente um pensador da cultura do seu tempo. Assim como vai dizer Lacan para a gente que um psicanalista precisa estar à altura do seu tempo, porque a psicanálise, ela necessariamente precisa ler o seu tempo. Por que a psicanálise precisa ler o seu tempo? É porque é impossível que você ouça o sofrimento de alguém no seu consultório sem que nesse sofrimento desse sujeito não esteja absolutamente intricado o próprio sofrimento e o próprio modo de funcionamento do tempo daquele sujeito. Então, necessariamente, uma coisa está ligada à outra. E essa é uma das grandes questões do Freud, por isso que a grande extensão da obra do Freud é uma obra que mescla clínica, né, aquilo que a gente poderia chamar de singular, o que ele escutava no consultório, com os ensaios culturais ou sociais que o Freud vai fazendo em relação ao que ele escutava do próprio modo de funcionamento do seu tempo. Então, Freud, pensador da cultura, é muito interessante porque uma coisa necessariamente leva o Freud a outra. Então, veja, e aí tem uma grande crítica à psicanálise e ao Freud, como se o Freud fosse machista, como se o Freud quisesse obedecer ou fazer seus próprios pacientes obedientes à norma do seu tempo. A gente pode fazer, e evidentemente todas as críticas são críticas muito interessantes, porque eu também gosto de dizer que tem o Freud, o pensador, o Freud, o psicanalista, e tem o Freud, o sujeito, e esse sujeito algumas vezes atravessa esse grande homem, esse homem extraordinário. Então, evidentemente, o próprio modo, ele é um filho do seu tempo. Então, por mais subversivo que seja a sua teoria, e a teoria subverta o seu tempo, em algum momento o próprio sujeito Freud, ele também trabalha as avessas dessa própria subversão que fez a psicanálise. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, a gente pode criticar o Freud, e é muito interessante, mas a crítica à psicanálise é, então, uma crítica curiosa, como se a psicanálise, ela, de fato, ficasse presa nessa normatividade daquele tempo do Freud. Mas era aquele tempo. E todo tempo, Daniel, tem a sua normatividade. A gente precisa saber ler essa normatividade. Ela pode ser totalmente, a gente pode estar vivendo uma normatividade atualmente totalmente às avessas da do Freud. A gente chamaria isso, em psicanálise, depois quando a gente for falar do Lacan, a gente fala um pouco disso, mas a gente diria que há aí, né, uma relação necessária na própria constituição do sujeito, e o Freud aponta isso, uma relação absolutamente necessária entre aquilo que é da ordem do campo do sujeito e aquilo que é da ordem do campo do outro. E o campo do outro é tudo para fora do sujeito, inclusive a própria cultura e o próprio tempo que o sujeito está colocado. Então, o sujeito, para se constituir, ele precisa lidar com essa norma, porque eu não estou pondo nenhuma qualidade nessa norma, ela não é nem boa nem ruim. Há alguma coisa consistente desse campo do outro que é preciso que o sujeito, de uma certa forma, ele esteja colocado, ele esteja submerso, para que depois algo da singularidade dele possa se apresentar, que é o que a gente chama de desejo. Né? Mas a gente é filho do nosso tempo. E a gente vai subverter isso ou não é outra coisa, mas a gente é filho do nosso tempo. Então, quando o Freud traz toda essa questão da sexualidade, na verdade, o que ele vai apontar, né? Ele subverte os porões da modernidade. Porque a modernidade, ela é calcada nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. E todos somos iguais. Esse é o grande lema da modernidade. Todos os homens são iguais. Olha, essa é a frase. Todos os homens são iguais. E quando você diz, parece uma frase inocente, não é? Mas quando você diz todos os homens são iguais,
você recalca tudo aquilo que não é da ordem desse campo dos homens e desse campo da igualdade, porque você faz força para que o igual apareça, mas e aquilo que não está dentro desse campo fica sumido. Evidentemente, o Freud não vai, à primeira vista, se dar conta disso. Mas vamos pensar, né? Primeiro vamos fazer de conta que não existe psicanálise, não existia e não existe Freud. Então você tem um mundo moderno com esse absoluto ideal do cientificismo. Como eu disse, o que é o cientificismo? Bom, nós vamos esquadrinhar o mundo, vamos esquadrinhar o universo, nós vamos classificar tudo, né? Porque tudo é passível de classificação, tudo pode ser estudado, né? Então você tem os grandes naturalistas, né? Eu conversando com uma pessoa semana passada vendo uma exposição do Machado de Assis, aí a gente lembrou do realismo, segunda metade do século XIX, e lembramos do naturalismo. Mas na literatura, porque você também tem os grandes naturalistas no primeiro e segundo metade do século XIX, e qual era o grande lema dos naturalistas? Dissecar o mundo. Darwin, outros grandes naturalistas, que tem um pouco a ver com a ideia também na literatura, né? O mundo está ali e nós vamos simplesmente descrever o mundo, né? E uma descrição normalmente, por esse naturalismo também, relacionado àquilo que não é obra humana, né? Vamos dizer, natural. Isso. Então, uma certa relação com animais. Exatamente. Né? Como se o homem, nessa observação, não fizesse nenhum tipo de interferência naquilo que ele está observando, não é? Inclusive, na própria literatura, a gente vai perceber isso, né? Essa ideia de que, mesmo que eu esteja descrevendo algo que seja do humano, uma cena do humano, né? O cortiço, né? Eu descrevo uma cena como se essa cena não estivesse atravessada por nenhuma outra coisa e eu pudesse apreender apenas aquela cena. Esse é um grande ideal, digamos assim, do final do século XVIII. Então, você tem aí Então, você tem consequências com isso, né? E quais consequências? Porque se é o ápice do iluminismo, e o ápice do iluminismo, o que significa? Eu gosto de pensar nisso, né? Você clareia o mundo, então o mundo é claro. Então, basta que eu leve luz do conhecimento para algum lugar que está escuro e a coisa se clareia. Mas é muito curioso pensar que ao instituir e instaurar essa própria classificação e esse próprio movimento de tentativa de dissecação, evidentemente, como a gente não faz isso fora da linguagem, e quando você marca qualquer coisa com a linguagem, você marca a linguagem com aquilo e com o seu oposto. Então, quando você diz somos todos iguais, no momento que você institui o igual, você institui necessariamente o diferente. No momento em que, esse também é o grande momento da história da psiquiatria, é o grande momento em que você tem, então, a ideia da normalidade e da loucura. A gente sabe que antes disso, você tem casos de loucura, mas ninguém se incomoda muito, né, com o louco, porque ele é andarilho, ele passa de cidade em cidade, ele leva os recados dos deuses, então ele tem um certo lugar excêntrico, estranho, mas um estranho que se liga, que se junta de um certo modo às cidades, à cultura, etc. Com essa ideia da classificação, você também passa a ter daí uma ideia de que é preciso, então, que a gente separe o normal do patológico. Tá lá o alienista do Machado. Machado é tão interessante justamente por causa disso, né? Ele expressa bem isso. Qual é o parâmetro para a gente pensar no normal e no patológico? Essa é uma ideia interessante também da modernidade, né? Quando você faz isso, o louco aí ele passa a ser louco, precisa ser enjaulado, né? Quando é o mundo dos homens, mas onde estão as crianças? Onde estão as mulheres? Então, o tempo do Freud, tudo isso para dizer o seguinte, que o tempo do Freud é o tempo dos homens, e aí ele começa a ler isso, porque quem ele vai escutar? O não homem. Aquele que está fora desse todos os homens são iguais. Então, a clínica do Freud é o quê? Uma clínica das mulheres,
e que ele descreve muito bem em um dos textos dele, que ele diz assim, olha, a mulher, ela está relegada à igreja, à cozinha e às crianças, e a leitura, ele não está dizendo que ele concorda com isso, ele está dizendo que esse é o lugar daquela mulher naquela cultura daquele seu tempo, né? Então, o grande avanço do Freud é ele poder sair desse mundo dos homens, ele poder sair desse mundo aparentemente normativo em vários sentidos, e ir para aquilo que eu gosto de dizer, o lixo da modernidade. Um lixo, mas é uma expressão minha para dizer que o mais precioso para a psicanálise é sempre aquilo que fica de resto. É sempre aquilo que ninguém dá importância nenhuma. Marginal, né? Marginal, estranho, não é? Interessante, porque a própria palavra queer vem, né, dessa ideia de estranho, né, de estranhar algo. Então a gente pode pensar nesse sentido de que ao ouvir esse estranho, esse outro, esse distante mesmo do epicentro, né, do normal, né, entraria também na psicanálise, né? Isso. E como que um médico, então, chega a essa percepção? O que é que ele ouviu para... Isso, muito legal, né? O que ele ouviu para... Bom, a gente intui, a gente imagina, né? A gente faz uma... A gente vai pensando na obra do Freud, nos textos dele, e a gente vai tentando fazer um trajeto, e que é um trajeto muito interessante, porque primeiro você tem um pesquisador excepcional na história de se a psicanálise não é ciência, né? Você tem toda... O Freud, ele era um rato de laboratório, né? Ele tem grandes estudos de laboratório. Primeiro texto que a gente gosta de estudar dele, que são textos pré-psicanalíticos, que é o texto sobre as afasias, ele é um tratado sobre a questão das afasias que lança a gente para a questão da linguagem, de como que a linguagem é importante para o sujeito, etc. Mas eu gosto de brincar, né, e não sou só eu, o Freud queria ser um médico bem-sucedido. E ele era um judeu, e é um problema. Então ele queria muito ser professor da universidade, mas o próprio reitor da universidade diz para ele, desiste, porque você é judeu, né? Então, isso não vai ser possível. E o Freud começa um caminho interessante. Ele, né, vocês devem conhecer um pouco dessa história, ele encontra no meio do caminho o Charcot, que é um médico francês e que fazia apresentações de pacientes. Era muito famoso no tempo do Freud. Como que eram essas apresentações? Você tinha, então, a histeria, que era um enigma para aquele tempo, mas um enigma ruim. Porque você pensa um mundo cientificista em que você classifica tudo. E que, portanto, se você classifica todas as doenças, a ideia é que se você classifica todas as doenças, você vai ter um prognóstico, você tem um diagnóstico, você tem uma terapêutica para aquela doença. Essa é a ideia, não é? Quanto mais a ciência avançasse, mais você poderia fazer um bom diagnóstico, um bom prognóstico e uma terapêutica de tratamento daquela doença. Bom, evidentemente a gente já sabe que a histeria furava todos os bons prognósticos. Era possível de se fazer um diagnóstico da histeria, porque o diagnóstico era mais ou menos o seguinte. Bom, os grandes sintomas da histeria daquela época eram sintomas conversivos, né? Então você pegava histéricas que deixavam de falar, que às vezes perdiam a sustentabilidade dos membros superiores, dos membros inferiores. Então você tinha alguma coisa bem estrondosa, bem alardeante. Os sintomas, isso, assim, os sintomas claro. eles eram muito intensos, né? Por isso que eu disse que era um holofote. As histéricas elas traziam para si esse olhar de um modo muito ruim até hoje, né? Até hoje, inclusive, infelizmente. E você veja, o diagnóstico, como é que era feito esse diagnóstico? Bom, se eu tenho um membro paralisado, então eu tenho uma mulher que não anda, como é que eu faço esse diagnóstico? Se esse membro tem um problema biológico, então eu não estou no quadro da histeria, mas se eu tenho
diante de mim, eu não tenho problema nenhum fisiológico, né? Eu não tenho problema nenhum biológico, mas é só um problema funcional, então eu estou diante de um diagnóstico de histeria. Bom, o diagnóstico, então, em um certo sentido, era mais ou menos fácil de fazer. Mas e o prognóstico e a terapêutica? Não é? Já que não é físico, Isso, necessariamente, né? isso. Causa. Isso, e eu gosto de dizer, é um protesto. Mas é só Freud que percebe que é um protesto, não é? Então, o que que acontecia? Você tinha lá várias tentativas de terapêutica, evidentemente, naquele tempo. Se proliferavam os casos de histeria. A gente sempre se pergunta, em todo o tempo, se proliferam várias doenças ou transtornos, a gente precisa se perguntar que tempo é esse nosso para que aquele tipo de transtorno nos invada com tanta violência, né? Então, no tempo do Freud você tinha isso. E o que acontece, né? Então, você tinha hipnose, por exemplo, era uma das terapêuticas utilizadas. E essas apresentações de pacientes que o Charcot fazia eram simplesmente apresentações. A ideia era fazer um show mesmo. Junta que os franceses, eles têm, né, essa cultura médica de apresentar pacientes, então isso é uma coisa da cultura francesa muito interessante. Apresentação para alunos, apresentação para o público médico e etc. Mas virava um show, né? Porque ele hipnotizava, então, essas mulheres, e muitas delas ficavam livres dos seus sintomas naquele momento. Evidentemente, isso poderia aparecer num outro momento. Então, a histeria era uma pedra no sapato dessa ciência desse tempo. Mas o que mais intriga Freud, porque você perguntou, mas como que Freud chega nisso, né? São os bastidores. Por quê? Porque ele, então, lá no meio de tanto médico, no meio, então, dessas apresentações, ele começa, no meio dessas apresentações e no meio médico, né, porque sempre esses médicos, esses clínicos, então, tinham que lidar com casos de histeria, e todos os médicos, e isso, eu repito isso muito, hoje em dia não é muito diferente. Todos esses médicos da boca pequena, meio no sussurro, meio com muita raiva dessas histéricas, porque tudo que eles tentavam não funcionava muito, elas eram sempre muito queixosas, aquela paciente que retornava toda semana, né, com a queixa, porque não tinha funcionado aquilo que eles haviam prescrito. Então era uma pedra mesmo, né? E nos bastidores, o comentário era sempre um comentário muito ruim, um comentário muito, a gente poderia chamar de machista, porque todos eles diziam que falta a essas mulheres é sexo. Ah, e aí vem... Isso, e aí, quer dizer, no grande palco, evidentemente, isso não aparecia, mas a boca pequena, todos os médicos faziam um pouco dessa... Havia, inclusive, um médico que dizia assim, olha, a prescrição pênis todos os dias. Ele fazia essa prescrição. Quer dizer, você nota que tem aí um machismo próprio daquele tempo, né? A ideia de que uma mulher só pode ser satisfeita pela via daquilo que tem um homem, você vê que coisa importante, e isso intriga Freud, porque na verdade ele diz assim, gente, não é que ele concorde com isso, é que ele começa, eu imagino, né, é minha imaginação, que ele começa a se perguntar assim, bom, talvez tenha alguma coisa aí. Não exatamente o que eles estão dizendo, porque é um tom, o modo como esses médicos falavam era ofensivo, evidentemente. Né? A satisfação de uma mulher não passa somente e necessariamente por isso. Há vários modos femininos de gozo, evidentemente. Já vai dizer o Lacan para frente, depois nós vamos pensar sobre isso. Mas o que ficava para Freud? Ficava que há um resto e uma curiosidade em relação à sexualidade. Então ele não concordava com o tom machista e com esse tom ruim, mas ele dizia, o que será que há aí?
O que será que... E ele vai nesse O rastro. que há por trás dessa frase? Isso, que aponta para a sexualidade. E é exatamente esse o ponto. Bom, e depois, né, de um certo tempo, quando ele de fato começa a clinicar, uma das principais, então, teorias e questões a respeito da própria histeria, a princípio a etiologia, o que está na etiologia da histeria é a sexualidade. É a sexualidade, e aí depois a sexualidade infantil. Daí, para sair, né, desse campo do transtorno, da doença, da coisa da histeria, e ir para o campo da normalidade, é um passo, né? Por quê? Porque na etiologia da neurose tem a sexualidade. Mas na constituição da subjetividade de todo humano, há algo ligado à sexualidade e à sexualidade infantil, não é? E o que o Freud quer dizer? Eu imagino que também não seja algo pronto desde o início com a palavra sexualidade. Que não necessariamente é a mesma coisa para todos os pesquisadores, imagino. Mas o que ele chama de sexualidade seria o quê? Exatamente. Isso, não é a mesma coisa. A princípio, quando ele pensa na histeria, bem no comecinho, ele vai pensar algo de fato da ordem de um certo trauma sexual. Então, a princípio, ele diz assim, olha, é possível que na etiologia da histeria, na história, então, dessas mulheres tenha havido alguma coisa da ordem de uma sedução real, de um adulto em relação a essa própria, a esse sujeito, né? E ali teria ficado, então, algo retido, e essa retenção, né? Nessa retenção, um esquecimento, e esse esquecimento, no lugar desse esquecimento, viria, então, o sintoma. Quer dizer, o trauma sempre ligado a um fato ocorrido com aquela princípio, pessoa. A princípio. Mas muito a princípio. Que aí depois, quando ele começa a... Mas essa ideia do trauma é muito interessante. Ela é fundamental para a psicanálise. Mas não o trauma de verdade, de fato. Né? Embora na sociedade patriarcal, nessa sociedade da família burguesa, seja muito comum a sedução por um adulto, por uma criança, basta a gente olhar para os vizinhos, ler jornal, você vai saber de várias histórias que aparecem nos nossos consultórios até hoje. Essa sedução por um adulto, que a gente chamaria de pedofilia atualmente, ela é fruto dessa sociedade patriarcal, porque ela é fruto do poder. Eu posso. E talvez por isso as mulheres estavam mais suscetíveis a isso, porque é uma sociedade de poder. Nós estamos falando da modernidade, do iluminismo, estamos falando do poder do saber, estamos falando do poder da ciência, do poder dos homens, etc. Né? Bom, essa questão do trauma é uma questão muito interessante para a psicanálise, então, porque Freud, logo no princípio, ele tem que deixar de mão de pensar que, de fato, havia um trauma real, uma sedução de um adulto, em todos os casos. Certamente haveria em muitos, mas e não em todos, porque ele mesmo dizia, né, numa carta que ele escreve, eu teria que lidar com a ideia de que todos os pais em Viena são sedutores, seduziram os seus filhos, inclusive eu. Né? Então, ele teria que pensar num outro modo. É exatamente quando ele faz, então, a ideia de um determinado avanço em algo que é muito importante também para a psicanálise, que tem a ver com a ideia da fantasia, né? Da fantasia inconsciente dos sujeitos. Bom, fecha o parênteses para a gente pensar na ideia do trauma ligada à pergunta que você faz sobre a sexualidade. Difícil da gente responder de um modo rápido o que é a sexualidade para a psicanálise. Mas eu poderia dizer que a psicanálise é uma a psicanálise trata a sexualidade exatamente como esse centro constitutivo do sujeito enquanto uma falta. Não é? Então, vamos pensar que
todo sujeito tem que se haver com o corpo. E só que nós não nascemos exatamente com essa concepção de corpo que nós temos, porque nós não nascemos com concepção de corpo nenhum. Mas o nosso corpo é adquirido. É isso. O nosso corpo, diferente de um animal, então que, vamos dizer, o que seria sexualidade para um animal? Sexualidade para um animal seria quase que exclusivamente ligado à cópula ou à reprodução. Se a gente pensar na ideia dos seres sexuados, a ideia é de que eu nasça, reproduza e morra. E o que é a sexualidade? Né? É esse ímpeto, esse algo instintivo que faz com que esse ser procure, né, um outro, digamos assim, para a reprodução. Então há um ímpeto, há uma energia, há algo que a gente poderia chamar de sexualidade biológica num animal, por exemplo, que o impulsiona ao acasalamento. Né? Sem isso, não haveria filhotes de leão, não haveria filhotes de cachorro. A gente tanto sabe disso que quando a gente tem cachorros em casa, eles só procriam quando estão no cio. Então poderíamos pensar que a sexualidade, desse ponto de vista biológico, é isso que impulsiona o sujeito, né? Essa energia e isso que impulsiona o sujeito à reprodução. Sem isso, o sujeito não iria ao encontro de um outro, né? Mas as coisas se complicam no humano. E é exatamente isso que o Freud, depois de anos escutando a histérica, foi perceber, né? As histéricas. O quê? Que a sexualidade, ela é problemática e traumática em todos os humanos. Se não fosse, não estaríamos aqui e você não estaria aqui me perguntando o que é a sexualidade, e eu não estaria aqui dizendo para você difícil de responder isso. Porque se houvesse, inclusive, uma resposta pronta para isso, isso não seria uma problemática para o humano, né? Conversamos sobre isso no começo do nosso vídeo. As coisas se complicam nos humanos exatamente porque, embora nós sejamos mamíferos, embora nós tenhamos um corpo, embora nós tenhamos um sexo biológico que vem determinado de um certo modo, porque a gente já sabe dos avanços dos estudos biológicos, mas vem atravessado de um certo modo por cromossomos, evidentemente, meioses, mitoses, seja lá o que for, há determinantes biológicos na nossa condição. E a gente poderia dizer, então, que a gente tem um certo atravessamento biológico nisso que é a nossa sexualidade. Há outro atravessamento fundamental e que incide sobre esse, que é justamente esse atravessamento do encontro desse pequeno sujeito que vem ao mundo com o outro. E esse outro, evidentemente, é um outro semelhante, assim como você é meu semelhante, a mãe é um semelhante daquele pequeno bebê, mas há um outro que a gente chama na psicanálise de grande outro, que é esse tempo da cultura, essa norma da cultura daquele tempo, né? Os certos ideais de um momento em que aquele sujeito nasce dele. Evidentemente que isso não é sem consequências para corpo nenhum, não é? Então, o que isso significa? Significa que se um dia nós nascemos, né? Se isso foi possível algum dia, nós sermos parecidos com um mamífero, digamos, em termos sexuais, né? E o instinto de um mamífero é o quê? Ele está dirigido para um determinado objeto específico, num determinado tempo, num determinado momento. E é um ciclo, né? Passou aquele ciclo, ele se fecha, né? É um ciclo mesmo. Alguma coisa, eu não vou dizer harmoniosa porque não tem nada harmonioso na natureza, mas é algo nesse sentido. Se houve em algum momento em nós algo dessa ordem, nós vamos dizer que nós perdemos, de algum modo. Porque no ato do nosso nascimento, e nem só no nascimento, mas na própria concepção, a gente já está atravessado por isso, que é o outro. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala que a sexualidade ela é do campo do traumático e ela é do campo da falta. Por quê? Porque esse corpo biológico
né, que não é exatamente esse corpo meu aqui agora, esse corpo seu aqui agora, somado com o modo como esse corpo foi tratado, como o modo como esse corpo foi acolhido nesse campo do outro, nesse campo da linguagem. Então você vê que essa sexualidade, se um dia ela foi exclusivamente biológica e instintiva, ela está totalmente atravessada por isso que a gente chama de campo da linguagem. É isso que o Freud aponta, e principalmente nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando ele subverte e diz assim, olha, a norma e o que se chama de normal, que seria reprodução, a gente só pode ver isso nos animais, porque nos humanos a norma é de outra ordem. É aquilo que o mais normal no humano talvez seja o que a gente chama de mais anormal. Esse pensamento dele, essa observação do Freud foi bem subversiva. Muito subversiva. E ele deve ter sofrido também com... Ele foi rechaçado, evidentemente. Pelos médicos, inclusive, Isso, né? Pelos seus pares, né? Tá. Bom, primeiro para começar que o texto dele, a interpretação dos sonhos, quando ele dá grande importância científica para os sonhos, porque a interpretação dos sonhos é um tratado científico, evidentemente. O Freud tentando utilizar a ciência que ele conhecia para embasar a sua teoria sobre os sonhos. Mas quem vai achar que falar sobre os sonhos é alguma coisa cabível dentro da ciência? Né? Talvez não seja até hoje, quanto mais naquela época. Né? Estão preocupados que estavam por ver, por exemplo, no caso das histéricas, né, o que é que tem de fisiológico, né, para causar o comportamento delas, né? É bem... E muito interessante quando você fala nessa coisa do biológico, porque ainda continua sendo a procura, né? A gente sabe que o humano é atravessado por outro campo diferente do campo do biológico, e a gente continua procurando exclusivamente no biológico. Evidentemente que o biológico conta, claro, óbvio, né? Não vamos pensar que não. Então essa ideia do trauma, ela vem daí, porque o trauma para a psicanálise significa dizer algo que fica sem passar pelo campo da linguagem, sem passar por esse campo de apreensão imaginária. Essa questão da sexualidade é uma questão muito interessante, pensar na questão do trauma é também muito interessante, porque nós estamos pensando que, eu gosto da metáfora das energias, essa é uma metáfora que o Freud usa, talvez problemática, no campo científico, talvez fique parecendo meio metafísico, mas o Freud usa muito a expressão trabalho, energia, por conta da física, das ciências de base do seu tempo. Então o Freud vai dizer, né, olha, é como se ele dissesse assim, isso que há no humano e que pulsa e que o impulsiona a qualquer coisa na sua vida, nós vamos chamar de energia. E vamos chamar de energia sexual, que é muito diferente de qualquer tipo de energia. Essa foi uma outra revolução que Freud faz. Porque o sexual não tem a ver com o genital, mas a ver com essa força propulsora do humano que advém do fato dessa sexualidade, do fato de que o corpo ele não pode ser todo apreendido pelo biológico, mas também não pode ser todo apreendido pelo campo da linguagem, também não pode ser todo apreendido pelo campo do imaginário. Significa que há algo, há algo que nos impulsiona, não é? E por isso que a gente chama o campo da falta, o campo de um buraco, o campo do furo, que não pode dizer tudo sobre nós e não pode dizer tudo sobre a nossa sexualidade. Daí a grande questão. Daí que o termo pulsão, né, que ele usa, não é sinônimo de impulso e nem de instinto, mas tem uma relação, de certa forma, assim como energia, não significa a capacidade de produção de ação, mas que possa ser medida em quilowatts, por exemplo, em calorias, né? Mas há também. Porque ele chama de energia psíquica, não é? É um modo da gente pensar que existe algo. Bom, aí seria outra conversa a gente pensar então nessa questão da pulsão. Por quê? Porque se a gente tem então o campo do instinto
nos animais, né? A gente tem no campo do humano o seu correlato, digamos, muito diferente, que é o que Freud chama de pulsão, né? E essa pulsão, ela é justamente aquilo que ela se apresenta a partir desse campo da falta e desse campo do furo. Então, a sexualidade humana, ela está para a pulsão. Né? Claro que talvez a gente tenha aí resquícios de instinto, mas nós estamos falando de uma sexualidade. Quais são as diferenças? Grosso modo, a gente pensaria que quando a gente está no campo do instinto, você tem um objeto, a priori, né, selecionado para a espécie. Leão com leão, né, girafa com girafa. A reprodução, ela se dá, né, vamos dizer, de modo geral, dessa forma. Então, você tem uma determinação biológica, é algo que determina a escolha daquele sujeito para o seu parceiro, por exemplo. Né, porque a finalidade no campo do natural e no campo dos animais, a finalidade é a reprodução. Né? No campo do humano, a finalidade não é essa, embora a religião, né, no tempo do Freud, a ideia fosse essa, a finalidade da vida, o sentido da vida do humano é a reprodução. Né? Estamos aí numa geração que não tem nem, cada vez menos querendo ter filhos, inclusive, né? O humano se reproduz de outros modos, ele faz crias de outras formas, daí a ideia, então, de que a gente está muito mais no campo simbólico do que exatamente nesse campo, né? Mas se você tem uma determinação biológica nesse campo do instinto, no campo da pulsão, e essa é uma grande e importante definição da pulsão, a pulsão, ela não tem objeto pré-estabelecido. Por isso que no texto dos 3 ensaios, o Freud vai dizer, olha, e é o escândalo, né? A pulsão, ou isso que é do humano, correlato nos animais no instinto, isso que é do humano, que nasce desse trauma, daquilo que não pode se escrever de jeito nenhum, do campo da falta, é algo que não tem um objeto a priori estabelecido. Daí o nosso grande problema, então, em a gente ter as questões homem, mulher, então um homem busca uma mulher busca um homem, né? Ou todos os outros modos subjetivos, identitários de se colocar. Por quê? Porque não está estabelecido. Né? Não significa dizer que alguém que nasce de um determinado modo vai necessariamente se endereçar para alguém de um outro sexo, digamos, né, ou do mesmo sexo, ou seja, como for, isso não está determinado, né? Então, daí a sexualidade, ela, Freud dizia nos 3 ensaios, ela é polimorfa, ela tem várias formas, e polimorfa também porque ela não é só, aí vamos ampliar o conceito de sexualidade. Por que ela é polimorfa? Porque não estamos falando só de uma sexualidade genital, comer é sexual. Daí as fases que o... Isso, também, a oral, né? Mas tudo que o humano faz tem uma dose de sexualidade. A gente pode sexualizar tudo. Ou a gente também pode dessexualizar tudo. Uma conversa, né? A princípio ela pode ser de um jeito, a princípio aquela mesma conversa pode ser de outro jeito, sexualizado, sedutor. Então você vê que a gente amplia o conceito de sexualidade, então é polimorfa, né? Ela tem várias formas e na própria criança. Porque a sexualidade, para o Freud, é justamente esse movimento que o outro vai fazendo e o sujeito também de produzir um corpo. Então, no ato daquele pequeno sujeito ser tomado pelo outro para ser cuidado, nesse cuidado, aquele corpo vai sendo enodado pelas palavras do outro, aquele corpo vai sendo manipulado pelo outro, aquele corpo vai sendo vestido pelo outro, vai sendo contornado pelo outro. E só pode acontecer isso no corpo daquele pequeno bebê se a pulsão do outro se endereçar para aquele pequeno sujeito.
Então você vê como a gente está ampliando o conceito de sexualidade, dizendo assim, olha... Por isso que, como também tem a ver com a energia, Isso. com essa, usado Como a de gente forma chamaria de metafórica. energia. Então é a pulsão do outro que coloca aquele pedacinho de carne num determinado lugar e que dá corpo, literalmente dá corpo àquele sujeito. Por isso eu brinco, né? E não sou só eu. A gente chama de libido essa energia, foi o Freud quem chamou. Só que a gente tem a mania leigamente de chamar de libido só e exclusivamente a nossa energia sexual genital. Ó, a minha libido tá lá em cima. E eu gosto de brincar e de dizer assim, você precisa de libido para acordar de manhã. Então, ampliado o conceito de sexualidade, né? Porque é preciso de um alto investimento num determinado objeto para que você fique vivo, né? E esse objeto, ele é tomado, então, enquanto um objeto de interesse importante, né? Então, polimorfa, perversa sexualidade. Em que sentido seria perversa, né? Não reproduz. Não é, nesse sentido, apenas, e não né? no sentido maldoso, é um perverso, né? É uma sexualidade sadiana, né? Dos livros do Sádio, não necessariamente por isso. Perversa no sentido de que ela perverte aquilo que seria da ordem de uma normalidade, não é? De um lugar comum, vamos dizer assim, isso. do que para que serviria. Isso, né? exatamente. Essa serventia da sexualidade. De natural, né? Vamos dizer, Exatamente. que dão o nome de natural. E biológico, muitas vezes os sujeitos se satisfazem. O Freud fala isso, né, muito mais nos atos preliminares do que propriamente na questão da genitalidade, por exemplo. Isso também é uma faceta perversa da sexualidade. Vamos voltar de novo à questão da comida. O quanto que é pervertido, digamos, não no sentido maldoso, sadiano da coisa, né? Vamos brincar assim. Perverso e bom, né? Nesse sentido de que é um gozo, né? Um prazer que se estabelece dali. Um termo que você usou inicialmente também foi desejo. Isso. É um dos termos que Freud Isso. também fala um pouco sobre desejo. Desejo não é sinônimo de pulsão. Não, desejo não é Mas tem sinônimo de relação. pulsão, mas uma grande relação. Uma vez que a sexualidade, né, no humano, ela vai se apresentar em torno disso que nós estamos chamando de trauma, no sentido de que há algo do nosso corpo que não se inscreve, algo da nossa sexualidade que se inscreve num campo indeterminado, eu estou dizendo que toda a nossa Constituição, ela circula uma falta. Há uma falta. Isso também não é ruim, né? Que não é clara, necessariamente. Que não é clara, mas uma falta nesse sentido. A própria pulsão não tem um objeto a priori. A gente precisa fazer uma construção dos nossos objetos, né? A construção dos nossos objetos amorosos, a construção dos nossos objetos sexuais. A gente constrói, a gente vai contingencialmente se dando conta disso e construindo isso ao longo da nossa vida, que são os nossos objetos de interesse. Mas a gente só pode fazer isso uma vez que essa falta, esse ponto de falta, ele se apresenta. Se a gente estivesse no campo do instinto, vamos dizer, de novo, grosso modo, né? Você está, então, num ciclo, você chega, de repente, num determinado momento, você tem lá o cio, ou você tem a fome, você reproduz, come, você não, né? O animal reproduz, come e se sacia. E ele só vai retornar naquele ciclo novamente quando o seu instinto, hormônios se apresentarem. Não é isso? Mais ou menos isso, né? Como que se dá isso no humano? Não é? Porque eu posso fazer sexo agora, mas eu posso continuar com vontade de fazer sexo. Eu posso comer algo maravilhoso agora e eu vou saciar a minha fome, mas não a minha pulsão, porque ela continua insatisfeita. Segundo ponto da pulsão, que é fundamental. Então, se não há um objeto pré-estabelecido, também não há uma satisfação total da pulsão, porque uma vez que não há um objeto que encaixe inteiramente nessa pulsão, mas há vários, né? Que faça parar, né? Que não cessa. Então, vamos brincar aí com não faça parar. É um movimento, então a falta é um movimento
humano fundamental, de grande importância. Eu estou dizendo falta, não estou dizendo que nos falta alguma coisa, e nós somos ou incompetentes ou insuficientes, não é? Ou de fato, nossa, nascemos com defeito. O conceito de falta na psicanálise não é nós temos um defeito. Não, o conceito de falta na psicanálise é desse furo que faz com que a gente retorne em busca de alguma coisa, em busca desse objeto que não está determinado. Então, a gente acabou de comer e matou a fome, mas a gente quer comer de novo. Tem esse movimento pulsional. E justamente, qual que é a ligação do desejo em relação a isso? É porque o que a gente chama de desejo, então, na psicanálise, é isso. Porque há esse furo, eu preciso me endereçar novamente para o objeto. Entenda o objeto, aquilo que está fora do sujeito e que ele, né, investe a sua pulsão. Pode ser qualquer coisa. E quando eu faço esse movimento, por uma busca. Né? Então, desejo significa o quê? Desejo é a defasagem entre aquilo que eu busco e aquilo que eu encontro. Porque o que eu encontro nunca é o que eu acho que eu já tive e o que eu acho que eu estou buscando. Por isso eu vou buscar de novo. Não é? Por isso que a gente brinca, né, dentro da teoria lacaniana, que o desejo ele é metonímico, ele desliza, escorrega, ele não é apreensível assim na sua totalidade, mas ele se deixa apreender, mas não todo. Com uma parte, aquela parte dá a impressão de que é o todo, isso, mas não é o todo, isso. Porque não tem o todo nesse sentido, né? De completar, de exatamente, satisfazer. Não há completude e nem essa satisfação total. E não sei se Freud falou alguma coisa, mas teria alguma relação isso com a sexualidade, com as sexualidades não reprodutoras, por exemplo, a homossexualidade, para ser entendida naquele momento, na época, como a completude seria o macho com a fêmea, como nos animais irracionais, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí, então, aplica-se a isso. Né? É isso que seria o desejo. Normalizar o desejo. Isso, essa é uma ideia biológica que nos persegue há muito tempo, né? E que acho que ainda continua vigente de um certo modo, não tanto, mas vigente, que é a ideia de que você teria uma complementariedade. Você tem lá um mito, por exemplo, da história de que antes éramos um ser único, vem o Deus e nos corta, e de repente temos que procurar a nossa outra metade. Quem sabe a nossa outra metade, se eu sou uma mulher, teria que ser um homem, se eu sou um homem, teria que ser uma mulher. Essa ideia de complemento, essa ideia de complementariedade, essa ideia de uma satisfação plena e de encontro pleno com o objeto. Bom, por mais que o Freud leia Seu Tempo, em algum momento a gente possa de fato pensar que algum preconceito dele nesse sentido, ou alguma forçagem dele de pensar que talvez houvesse uma certa complementariedade entre um homem e uma mulher, não é isso que a obra dele traz. Né? Isso também, aí é a brincadeira que eu fiz, a obra do Freud subverte o próprio Freud. A obra do Freud, ela põe o Freud no divã, eu brinco, vou brincar, né, que a psicanálise, ela fala disso, né? Você vai estudando a psicanálise e ela vai te pondo no divã, e ela vai te subvertendo. Eu não acho que tenha sido diferente, de fato, com o Freud, né? Então, tudo que o Freud vai apontar na sua obra, à medida que a gente vai lendo o Freud, é exatamente atender, não há complementariedade entre os sexos, não há, né? Não há por causa dessa própria noção da pulsão
esse é um conceito absolutamente fundamental para a psicanálise e para o Freud. Eu repito muito isso quando estou falando de psicanálise. A gente pensar em termos de campo conceitual, nós vamos pensar que o campo conceitual freudiano, ele é um campo conceitual com vários conceitos importantíssimos e fundamentais, mas a gente resumiria em 2, que é, obviamente, o conceito de inconsciente, claro, né, porque o conceito de inconsciente é o conceito primordial, né, sobre o qual se assenta a própria fundação da psicanálise, e o conceito de pulsão. Então, inconsciente e sexualidade estão intimamente ligados, falta, a condição humana, desejo estão intimamente ligados. Então a gente tem esses dois pontos. Mas nesse conceito de pulsão, então, e é um texto, você veja, o Freud vem fazendo uma construção teórica a respeito da sexualidade humana, até que ele chega em 1915, quer dizer, 20 anos de teorização, se a gente pensar de 1900 até 1915, 15 anos de teorização, para poder estabelecer um conceito fundamental. Depois de 15 anos é muita coisa. Para uma vida nossa de 80, 85, 9, 15 anos é muita coisa. Então, são 15 anos de produção para de fato estabelecer esse conceito em 1915, dessa sexualidade que para o humano é traumática, em torno da falta do objeto, em torno dessa falta, digamos, primordial, né, para a nossa condição. Então, se isso está posto e está dado como base, é impossível que se pense que possa haver um objeto que nos complemente, né? Seja homem, seja mulher, que daí não importa, né? Então eu poderia subverter a norma, e o problema é a norma, não importa qual norma seja. Então, se eu instaurar uma norma, não é a heteronormativa mais, mas uma outra norma, qualquer que seja ela, algo vai ficar de fora disso, porque não há complementariedade. Então, se eu disser a complementariedade agora é uma outra coisa diferente, eu estou indo contra isso que é a própria descoberta da psicanálise. Que é o polimorfo. Que é o polimorfo, que mesmo que eu encontre um objeto de amor, um objeto de gozo, seja ele qual for, não há complemento. Não há complemento porque a pulsão não tem objeto, né? Ela circula o objeto, e circulando o objeto, gosto de dizer isso, né, no seminário, circulando o objeto, ela circula e reforça e sublinha o vazio do objeto, sublinha a falta. Nossa, que tem a falta. Que a falta está ali, né? Ela é desenhada. Com alguma coisa. Com nenhuma norma. Com nada. Com nenhuma norma. Com objetos também não. Não, porque a norma ela estabelece objetos, entende? Uhum. Qualquer norma estabelece um objeto. Tem muita coisa ainda para falar, mas por hoje o vídeo fica por aqui. No próximo a gente fala do Lacan, volta com o Freud, amarra os dois, amarra o Chan, segura o Chan. E vamos lá, no próximo a gente continua. Vamos lá. Obrigada.